sejam bem-vindos a mais um webinar. Eu me chamo Stephanie, sou assessora de suporte de produtos aqui na Arquivo, das linhas fiscal e contábil, e hoje eu estou aqui com a Rosiane e nós vamos bater um papo sobre a declaração da DEFIS do ano de 2023. Olá, meu nome é Rosiane, eu sou consultora de onboarding aqui na Arquivo. Como a Stephanie disse, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a DEFIS. Lembrando a vocês que nós estamos aqui no chat, então se vocês quiserem tirar alguma dúvida, pode enviar sua pergunta que vamos responder. Vamos falar então sobre a DEFIS? Vamos lá. A DEFIS, ela é uma declaração que veio substituindo a antiga DASN, que era aquela declaração anual do Simples Nacional. Hoje ela mudou o nome, ela se chama Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais, que é a DEFIS. Então, ela é entregue por todas as empresas do Simples Nacional, com exceção do MEI, e ela precisa ser enviada mesmo que a empresa não tenha movimento durante o ano calendário. É uma declaração ainda anual. E quais são os tipos de informação que vai nessa declaração? Por exemplo, ganhos de capital, informação de rendimento dos sócios, total de compras, receitas dessas empresas, enfim, é uma série de informações que nós vamos detalhar um pouco mais durante a nossa apresentação. E sobre a data de entrega, conta pra gente, Rô. Sim, a data de entrega é até o último dia do mês de março, então nós vamos ter aí até o dia 31 de março para fazer o envio dessas informações. E lembrando que são informações referentes ao ano calendário anterior. Então, agora em 2023, a gente vai fazer a entrega dos dados referentes a 2022, certo? Isso aí. Então, vamos para a prática? Vamos lá. Nós vamos agora mostrar dentro do ENG como que são geradas essas informações para a DEFIS. Para gerar os dados da DEFIS, então, aqui dentro do ENG, nós vamos acessar a rotina Arquivos Magnéticos, Federal, DEFIS. Nessa rotina, constam todos os campos que são levados para a DEFIS dentro do site do Simples Nacional. Sendo que a aba de Informações Consolidadas, ela corresponde à primeira parte da DEFIS, lá no site é essa parte aqui, de toda ME e EPP. E a aba de informações específicas, ela corresponde a essa segunda parte aqui do Triview, que é a parte por estabelecimento. Então, a primeira aba, que é a de toda MEPP, ela leva dados consolidados, independente da empresa ter ou não filiais, e por estabelecimento já é um pouco diferente, porque ele leva dados separadamente para cada filial. Vamos voltar aqui então, no ENG Fiscal, nas informações consolidadas. Nós vamos começar falando então dessa primeira parte aqui, que é do tipo de declaração até esse ganhos líquidos auferidos por renda variável, antes aqui das receitas de exportação. Nós vamos começar falando desse primeiro quadrante. O campo tipo de declaração é onde identificamos se a declaração entregue será original, ou seja, se é a primeira entrega para o ano calendário, ou se ela é retificadora, ou seja, que irá substituir alguma declaração que já foi entregue anteriormente. Logo aqui ao lado, nós podemos marcar também se se trata de uma situação especial e informar qual o tipo de evento e a data, caso haja essa situação. Em princípio, quando você acessar essa rotina, esses campos eles vêm preenchidos de forma automática, como original e desmarcada situação especial, porque é o mais comum de acontecer, mas você consegue, então, alterar manualmente esses dados, caso seja necessário, caso seja a situação da sua empresa. Aqui no campo ganho de capital, pode ser preenchido manualmente o valor, inserindo o valor de ganhos nessa empresa, ou ele poderá também ser processado de forma automática no ENG. Mas de onde o sistema busca esses valores para processar aqui de forma automática? Ele busca dos saldos das contas contábeis que correspondem ao ganho de capital. E nós precisamos informar quais são essas contas através de fórmulas. Para acessar as fórmulas, basta clicar neste botão Fórmulas. Abrirá então essa janela, onde serão demonstradas as fórmulas cadastradas, caso haja, e os campos que possibilitam essa configuração.
Se você ainda não tem nenhuma fórmula, você pode clicar no botão Incluir Novo, informar o ano de início da vigência. O ano fim não é obrigatório, é usado apenas se você, a partir de determinada data, mudar seu plano de contas, por exemplo, e utilizar uma conta diferente para o ganho de capital. Mas se não for essa sua situação, poderá deixar esse campo sem preenchimento. Depois disso, você irá de fato configurar as fórmulas, selecionando aqui qual é a conta contábil que corresponde a esse ganho de capital, por exemplo. Então, aqui eu vou utilizar algumas contas, mas elas são contas fictícias, né? Cada empresa ela vai ter um plano de contas diferente, então você pode utilizar a conta que você utiliza normalmente para sua empresa, tá? As que eu estou utilizando aqui são apenas exemplos. Então, você vai selecionando aqui, basta você pode digitar, como eu estou fazendo aqui para pesquisar a conta, seleciona a flag, você pode selecionar uma ou mais, se for o caso, e clica aqui no Vzinho, nesse botão azul. Então, assim, a gente vai preenchendo todas as contas contábeis. Eu já vou deixar todas aqui preenchidas, tá? Tudo parametrizado, porque não é apenas o ganho de capital que ele traz através de fórmulas. Ele tem outras coisas. Então, aqui, como vocês podem ver, o saldo de caixa e bancos, eles vêm através de fórmulas, estoque, ganhos, lucro superior ao limite. Então, tem várias coisas aqui dentro da DEFIS que vêm dessas fórmulas. Então, eu já vou deixar tudo aqui parametrizado, para quando a gente processar a declaração, ele já trazer para a gente todos esses valores preenchidos. Tira aqui os de estoque, que são os últimos. E a gente, preenchidas todas as contas contábeis, nós podemos salvar, fechar essa tela. E aí, depois de todas as fórmulas configuradas, você pode retornar essa tela e processar os valores nesse botão aqui de processar, que serão atualizados de acordo com o saldo do dia 31/12 do ano calendário, das contas que foram informadas naquelas fórmulas. Ou, se você tiver marcado aqui para entrega de uma situação especial, o saldo que virá vai ser da data informada nesse evento. Até aqui é só isso para preencher esse primeiro quadrante. Além desses campos que vêm através de fórmulas, nós ainda temos aqui a quantidade de empregados do período. Vocês podem perceber que veio aqui um preenchimento de valor de 3 funcionários, né, 3 empregados, e esse valor não estava lá na fórmula. Então, de onde que ele trouxe isso? Essa informação específica, ela vem lá do ONG Folha. Então, se você tiver a empresa parametrizada no Folha e com funcionários ativos, ele vai trazer aqui. Eu deixei até de exemplo um relatório aqui já aberto do Folha para vocês verem. É um relatório de movimentação de colaboradores do mês de dezembro. E aqui vocês conseguem ver que o saldo aqui no último dia do mês, né, de dezembro, no caso, são 3 funcionários, que é exatamente o valor que trouxe aqui para a DEFIS. E aí a gente finaliza, então, o preenchimento desse primeiro quadrante. Bom, vamos falar agora sobre o quadrante Receitas de Exportação Comercial Exportadora. Bom, esse quadrante ele não é de preenchimento automático, tá? Não basta ali clicar em processar para que ele traga esses dados. A gente vai ter que fazer esse preenchimento de forma manual. Então, como que a gente faz? Clicando aqui na linha, ele habilita o campo para a gente. Nós vamos informar o CNPJ da empresa e o valor. Então, basta preencher aqui e salvar aqui na parte de cima. Nós temos que ter a seguinte atenção. Este campo, por ser de preenchimento manual, ele tem que ser preenchido após todos os processamentos das demais informações. Por quê? Exatamente por ser um preenchimento manual, quando a gente clica em processar, ele é apagado. Então, só preenchê-lo após processar todos os demais dados.
Agora, falando um pouquinho do quadrante identificação e rendimento dos sócios. Eles são preenchidos automaticamente com os dados informados dentro do sistema. Aí a gente tem alguns campos para serem preenchidos, alguns cadastros para serem feitos para que esses dados venham para cá. Então, a gente vai ver agora esses campos, tá? Nós vamos acessar o NG Tributos. No NG Tributos, inicialmente, a gente vai acessar o cadastro de responsáveis sócios. Aqui a gente tem o cadastro do sócio. Nós vamos preencher os campos principais, né, como nome completo, CPF, identidade, que são dados obrigatórios, além de outros dados aqui. A gente precisa ter atenção para o caso da DEFIS para as seguintes abas. Participação e distribuição dos lucros, porque o percentual de capital dos sócios é elevado na declaração. Então, a gente tem que ficar atento a esse campo. Além também do campo data de início. Este campo, ele tem que ser sempre preenchido com uma data anterior ao início da geração dos dados. Por exemplo, nós estamos gerando os dados referentes a 2022. Então, a gente não pode colocar, por exemplo, essa data início referente a 2023. Ela tem que ser sempre, no mínimo, 1/1 de 2022, que é a data de início dos nossos dados. Caso a empresa não tenha a distribuição de lucros para aquele sócio, os dados serão levados, né, os dados do sócio são levados, mas com valor zerado. Bom, a distribuição dos lucros, ela não é feita de forma automática, né? Então, a gente vai ver aqui todos os passos que a gente vai precisar para gerar essa distribuição. Então, nós vamos acessar aqui movimentos, Simples Nacional, percentual de isenção do lucro a distribuir. Como a gente sabe, né, é comum que as microempresas e as empresas de pequeno porte realizem a retirada de lucros por parte dos sócios. E aí, porque elas têm o benefício ali da isenção do imposto de renda e aí não sofrem a incidência de contribuição previdenciária, ao contrário do Prolabore. Essa isenção ela é limitada ao valor resultante da aplicação dos percentuais de presunção aplicáveis, que são aqueles percentuais que a gente tem ali também nas empresas do lucro presumido. Então, considerando ali os percentuais de 1,6%, 8%, 16% ou 32%, considerando a atividade da empresa. Então, aqui no meu caso, preenchi 8% nas minhas atividades de revenda, receita de revenda, e aqui nas minhas atividades de serviço, as alíquotas de 32%. Esse preenchimento é bem tranquilo, você clica na linha, vem aqui e faz a seleção da alíquota de acordo com o tipo da atividade. Basta salvar aqui para que os dados fiquem gravados. Se além da distribuição de lucros, o sócio também realizar a retirada de Prolabore, aí nós vamos configurar o cadastro desse sócio para que ele gere essa retirada. Então, voltando aqui no cadastro de sócio, nós vamos acessar a aba Dados Retirada Prolabore para fazer os preenchimentos. Então, aqui na coluna Base de Cálculo Prolabore, nós vamos selecionar entre as duas opções, indexador ou valor livre. Selecionando o indexador, nós vamos ter a coluna referente a eles para que a gente faça a seleção. No meu caso, estou selecionando aqui salário mínimo. Esse indexador ele tem que ser atualizado manualmente. Então, vou mostrar a vocês também como que a gente faz a atualização desses indexadores para que calcule corretamente aqui os valores. Nós vamos acessar Cadastros, Auxiliares, Indexadores. Aqui nós temos a listagem de todos os indexadores disponíveis. Vou selecionar salário mínimo, que é o que eu estou utilizando no cadastro do sócio. Acessar aqui embaixo a aba Cotações. Aqui eu tenho toda a listagem das minhas cotações ali mês a mês. Então, como que a gente faz para atualizar essa tabela? Nós vamos arrastar aqui a barrinha lá no final e a gente vai ter uma linha em branco para fazer esse preenchimento. Então, nós vamos colocar o valor e a data. A data vai ser sempre o primeiro dia do mês. Então, eu vou colocar 1/12 de 2022. A gente salva e esse valor vai passar aqui para cima. Ele vai sempre ficar nessa ordem. Voltando aqui no cadastro de sócios, nós vamos informar o fator de Prolabore aqui, informando se é um salário, baseado em 1, 2 ou 3 salários, e a data de início de vigência. Então, aqui, 1/1 de 2022. Se a gente optar por valor livre, nós vamos preencher o valor de base do Prolabore,
O indexador vai ficar em branco mesmo e o fator de Prolabore também vai ficar em branco. E a data início mantém. Então, vamos salvar esse cadastro. E agora nós vamos, então, fazer o movimento de retiradas. Nós vamos acessar movimentos, retiradas, selecionar o mês e mandar gerar essas retiradas. Então, vou clicar aqui no botão gerar retiradas, confirma a geração, sim. E aí ele vai trazer baseado em todas as informações que a gente preencheu no cadastro do sócio. Aqui o valor da retirada de 4.000, como eu coloquei lá no campo de valor livre. E os demais dados aqui embaixo. Feito isso, a gente já pode realizar a distribuição de lucros. Então, nós vamos acessar movimentos, distribuição de lucros. Nós vamos novamente selecionar o período e clicar no botão calcular a distribuição. Pronto, o sistema já calculou e já trouxe aqui para a gente esses valores, todos especificados. E a gente já pode voltar agora lá na DEFIS e processar para que ele traga esses dados aqui para o campo de identificação e rendimento dos sócios. Então, nós vamos clicar novamente em processar. E aí, os valores foram preenchidos. Então, agora eu tenho aqui a porcentagem de participação, o valor dos meus rendimentos isentos, rendimentos tributáveis e o valor do imposto de renda. Bom, agora, aqui no quadrante doações à campanha eleitoral, esse quadrante também ele é de preenchimento manual, o sistema não tem de onde buscar esses dados, então nós vamos preencher ele manual. E aí, como eu informei a vocês anteriormente, campos preenchidos manualmente, eles são apagados quando a gente processa. Então, aqui em cima, por exemplo, na minha receita de exportação, eu já havia preenchido, mas como eu processei para trazer os dados da identificação e rendimento dos sócios, ele foi apagado. Então, a mesma coisa serve para o campo de doações à campanha eleitoral. Então, nós vamos preencher aqui, colocando o número do CNPJ da empresa, selecionar o tipo beneficiário, se candidato a cargo político eletivo, comitê financeiro ou partido político. A forma de doação, então tem várias formas aqui, dinheiro, cheque, bens, serviços. Nós vamos selecionar e colocar qual foi o valor aqui. Não podemos esquecer de salvar para que esses dados fiquem gravados, ok? Vamos passar agora, então, a falar sobre as informações específicas, que são aquelas informações por estabelecimento, ou seja, separado para cada CNPJ ou filial. Então, aqui, caso você tenha mais de uma empresa, todas as filiais vão estar listadas nesse primeiro quadrante, e aí todos os dados que tem nessas abas aqui abaixo serão relacionados àquela filial que está selecionada. No meu caso, como eu só tenho uma matriz, só vem uma empresa, então vai processar tudo dentro desse CNPJ mesmo. Mas caso você tenha filiais, esses dados vão estar separados, então você teria que clicar em cada filial para ver os valores que aparecem para ela aqui na parte de baixo. Então, a primeira aba, que é a aba fiscal, ela concentra informações que também vêm lá das fórmulas que a gente já preencheu. Então, se vocês notarem aqui, já tem vários dados preenchidos, sendo que eu ainda não tinha passado por essa aba, mas é porque lá no início nós processamos as informações, né, para trazer aqueles dados da aba de informações consolidadas. Quais são esses campos, então, né? Estoque do início e final do período, saldo de caixa e banco, total de despesas, tudo isso vem através das fórmulas. Mas tem outros campos que não é necessário ter uma fórmula, e o sistema preencheu aqui da mesma forma. Então, o sistema consegue pegar esses dados através de lançamentos fiscais. Por exemplo, o campo total de aquisições de mercadoria no mercado interno. Ele já veio aqui preenchido, porque será considerado nele o total em valor das notas fiscais de entrada, lançadas com os CFOP iniciados em 1 ou 2, porque esses indicam que foram compras dentro ou fora do estado, mas em mercado interno. As entradas com CFOP iniciado em 3, que se refere a importações, serão consideradas no campo aquisições de mercadoria e importações.
No total de entradas por transferência, serão consideradas as notas fiscais que têm um CFOP de transferência, como, por exemplo, 1151, 1152. Já no total de saídas, considera os lançamentos com CFOP de transferência também, porém aqueles que são de saídas, que são iniciados em 5 ou 6. No campo de devolução de vendas e devolução de compras, serão considerados todos os lançamentos com CFOPs de devolução especificamente, por exemplo, o 1201 e o 1202. Então, é dessa forma que o sistema preenche aqui os valores desse campo durante o processamento. Para o total aqui de entradas do período, ele segue a regra do manual da DEFIS, que é preencher com o total das bases informadas nos itens 5, 6 e 8. Então, o total das entradas será a soma das compras que foram lançadas no item 5, as entradas por transferência, que são definidas no item 6, e as devoluções de venda, que são o item 8. Com esses lançamentos já efetuados dentro do MG, lá nos seus lançamentos de entrada, lançamentos de saída, que você já vai fazendo durante o ano, ao processar aqui na DEFIS, esses valores já são carregados na tela. Agora a gente vai falar um pouco sobre a aba Entradas e Saídas Interestaduais. Essa aba também é de preenchimento automático a partir das movimentações que já estão lançadas no seu sistema. Quando a gente clica em processar, elas já são trazidas para cá. Então, a gente já tem alguns valores, tanto de entrada quanto de saída, trazidos aqui. Como ele traz esses valores? É dividido por UF. Então, ele vai considerar sempre a UF. Se a gente tiver várias notas de Goiás, por exemplo, ele vai trazer esse total aqui para a gente. Então, ele vai sempre considerar a unidade federativa para fazer essa divisão das informações aqui. Então, vai ter a informação de entrada, de saída, a UF e o valor. A gente consegue também fazer o preenchimento dessa aba de forma manual. Basta clicar na linha, fazer a seleção, né, se entrada ou saída, colocar a UF e o valor. E aí, salvar aqui na parte de cima. A próxima aba é a aba de ISS retido. Ela leva o valor do ISS retido na fonte no ano calendário por cada município. Então, aqui são consideradas as notas de serviço de saída lançadas com o tributo ISS e com o CST 2 ou 4, que são os CSTs que correspondem à retenção de ISS. Então, tendo notas fiscais nesses padrões, nessas situações, aqui o sistema já vai listar as UFs e todos os municípios que você tenha as notas fiscais já lançadas. Já na aba Comunicação, nessa aba são considerados os documentos de modelo 21, 22, 21F e 22F, que são os de prestação de serviço de comunicação. Então, as movimentações de CFOP de final 301 a 307 serão trazidas. Por exemplo, 5301 a 5307. Então, 6301 a 6307 também. O sistema irá preencher essa aba de forma automática também ao realizar o processamento, mas ela também está disponível para preenchimento manual. Sendo assim, nós vamos preencher, né, de forma manual, considerando a UF e o município, além do valor. Então, assim como na aba de ISS retido, aqui vai ter a especificação do município. Então, tem que ter bastante atenção ao fazer esse preenchimento. Lembrando sempre de preenchimentos manuais, tem que ser salvos aqui em cima no botão de salvar. A aba de informações do município é bem específica para quando a mudança de endereço ou quando a empresa incorre em alguma das hipóteses correspondentes às informações adicionais para fim de apuração do índice de participação dos municípios. Aqui dentro da DEFIS seriam essas informações aqui, ó, dados referentes ao município. Então, caso você queira informar mudança de endereço, deverá marcar essa flag, houve mudança de endereço, e preencher na rotina cadastros, auxiliares,
documento de informações fiscais, endereço da empresa, o endereço e a data da mudança desse endereço. Os demais dados aqui da aba, né, dentro da DEFIS, só vão ser preenchidos caso tenha alguma dessas hipóteses para sua empresa. Então, se for esse o caso, você tem que preencher esses valores manualmente, porque para esses campos não existe processamento. E caso não tenha nenhuma dessas situações, pode deixar esse campo em branco, porque esses campos não são obrigatórios mesmo dentro da DEFIS. Por fim, a aba Serviço Transporte vai trazer as informações de documentos de serviços de transporte prestados. São considerados, então, os documentos de saída lançados nos modelos 07, 08, 08B, 09, 10, 11, 26, 27 e 57, que são referentes a transporte de cargas. E os modelos 13, 14, 15 e 16, que são referentes a transporte de passageiros. O preenchimento dessa aba também se dá através da identificação do município, então é necessário fazer o preenchimento do município de origem lá no lançamento da nota fiscal. E aí é importante lembrar também que essa aba ela é processada, então ela traz as informações a partir do processamento, mas também pode ser preenchida manual. E reforçando, sempre que fizer um lançamento manual, tem que salvar, e a gente não pode mais realizar nenhum processamento após esses preenchimentos, para que a gente não perca os dados já preenchidos. Nós vamos ter aqui também um relatório que vai mostrar para a gente todas essas informações que a gente já viu, já preencheu aqui. Então, aqui no botão Opções na barra de ferramentas, nós temos várias informações. A gente vai marcar as flags de acordo com o que eu desejo que seja demonstrado ali no meu relatório. Aqui no meu caso, estou com todas as flags marcadas. Clique em aplicar e agora clica no botão relatório. O sistema gera esse relatório para a gente com todos os dados que a gente tem ali. Então, os dados da empresa, nós temos aqui as informações, né, da ME ou EPP, as receitas, identificação dos sócios, doações à campanha, informações econômicas e fiscais, os totais de entrada e saída, e aqui os valores de ISS, serviço de comunicação e transporte. Então, todos esses campos que a gente viu anteriormente. Você pode, né, e deve conferir essas informações antes mesmo de enviar os dados para a Receita, para que mande os dados de forma íntegra. Depois de todos esses dados preenchidos, então, nós precisamos enviar isso para o site do Simples Nacional para, então, transmitir essas informações para a Receita Federal. Essa exportação para o site é feita aqui mesmo na tela da DEFIS pelo botão Exportar DEFIS. Você pode clicar nele e será direcionado para o site da Receita Federal já na tela de login. Você clica então no botão Carregar dados DEFIS para que ele preencha o CNPJ da empresa e o CPF do responsável que vem lá do cadastro do declarante. Já o código de acesso, ele consegue também carregar aqui, caso você informe lá no cadastro de empresa, na aba de tributação. Aqui, ó, o campo código de acesso. Então, se esse campo aqui estiver preenchido, quando você exportar, ele também vai conseguir buscar aqui o código de acesso. Sendo necessário, então, você preencher apenas o CAPTCHA, que é uma obrigatoriedade, né, que o site da Receita pede, então a gente não consegue trazer automático por causa da variação dele mesmo. Então, a única coisa que nós vamos preencher aqui é o CAPTCHA e pode clicar em continuar. Ao dar OK, você será direcionado para o site, onde você vai selecionar o ano da declaração. Aqui pode dar OK também, porque ele já vai trazer o tipo da declaração e o ano calendário que você informou lá na tela da DEFIS. Pode clicar em continuar. E aí ele já cai no site do Simples, que é onde você faz a transmissão da declaração. Se você direto vier aqui e abrir os campos, você vai ver que vão estar todos em branco. Mas, calma, isso não significa que o sistema fez nada errado.
É porque quando chega aqui dentro do site, nós precisamos pedir para o sistema enviar os dados para cá. Então, a gente vai clicar no botão exportar DEFIS. Então, a gente vai clicar num botão aqui em cima 2 vezes. Dessa segunda vez que você clicou no exportar DEFIS, quando você abrir aqui, já vão estar todos os dados preenchidos de acordo com o que está lá dentro da tela da DEFIS no MG. Aqui, então, nós finalizamos a declaração. Dentro aqui do site, você pode salvar, transmitir, fazer tudo que você faria normalmente dentro do site do Simples Nacional. E aí, sua declaração da DEFIS já vai estar enviada para a Receita Federal. Então, é bem tranquila a declaração, não acha, Rose? Sim, com todos os dados já inseridos no sistema anteriormente, depois basta clicar em processar para que a maior parte desses dados já venham para a DEFIS. Fica bem fácil, né? Isso. E mesmo aqueles dados que são preenchidos manualmente, nem todas as empresas vão entregar. São dados bem específicos. Então, não é todo mundo que vai precisar preencher manual. A maior parte mesmo da declaração é processada. Sim. Então, nós vamos encerrando por aqui o nosso conteúdo. Esperamos que todas as suas dúvidas tenham sido respondidas. Gostaríamos de convidá-los a participar do nosso webinar que vai acontecer amanhã, dia 9, sobre o Perdecomp. Será às 15 horas aqui no nosso canal do YouTube. E lembrando também, né, Stephanie, que todos os nossos webinários ficam salvos aqui no nosso canal. Sim, todos os webinários estão salvos aqui no nosso canal do YouTube. Inclusive, se inscrevam no nosso canal, não se esqueçam de seguir todas as nossas redes sociais, porque nós estamos postando muito conteúdo por lá e você consegue ficar por dentro de todas as novidades do nosso produto, nos acompanhando nas redes sociais. Finalizamos por aqui então e até a próxima. Até a próxima.